Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Estamos aqui em mais uma manhã festiva, da nossa casa, porque esse mês nós estamos comemorando 73 anos de fundação. Aquele dia 18 de fevereiro de 1951 surgiu esse núcleo espírita aqui na cidade de Volta Redonda. E hoje nós temos a presença do nosso querido amigo Adelino, de muitos anos lá de Resende, uma casa em que a gente fala lá há vários e vários anos, a cruzada dos militares na Vila Militar, e ele vem nos agraciar, assim como teve o Ferraz há 2 semanas atrás, também de lá. O Ferraz nos falou aqui online, para sem condições de dirigir para fora de Volta Redonda. A Adelino, inclusive, já esteve aqui nessa casa 2 vezes trazendo o Ferraz, foi o método de transporte dele, Mas aí hoje ele está nos brindando com a presença dele aqui, junto de nós. Mas antes da gente passar a palavra para ele, nós vamos ler uma página de costume do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 159, com o título A Quem Segue. Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo? E aí Emmanuel comenta: o homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente no plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo das cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a 2 senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, prepare-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Complexo, A pergunta é bem clara a todos nós: a quem segues? Eu ontem assisti pela 2ª vez o filme Nosso Lar, foi com a minha filha, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, foi com a minha filha. E cada vez que a gente assiste aquela história, esse livro fantástico do André Luiz, realmente nos remete a isso aqui. Qual é a nossa responsabilidade com a nossa espiritualidade, Será que, como ele diz aqui, a gente está servindo aos 2 mundos, ao mundo material, ao mundo espiritual, e achando que assim a gente vai conseguir a nossa libertação espiritual, o nosso crescimento, E ele diz aqui também com muita propriedade, é imperativo. E as maiores perturbações que podem ocorrer na nossa vida, elas não devem nos tirar do caminho. A gente sabe que todos nós passamos por provações, como é natural, todos nós temos os nossos problemas, mas que isso jamais seja motivo para a gente desanimar de seguir ao Cristo, como Paulo nos fala nessa carta aos Efésios. Isso não pode servir de pretexto para que a gente deixe o nosso trabalho, por mais imperfeito que sejamos, por mais problemático que sejamos, por mais deficiências que nós tenhamos, e todos nós as temos, senão não estaremos mais aqui. Eu sempre costumo dizer nas nossas palestras por aí: não busque perfeição onde ela não existe, porque as pessoas muitas vezes querem perfeição nas pessoas imperfeitas, como nós, E aí se decepcionam. E o pior, se decepcionam com a religião, não com as pessoas, o espiritismo é problemático, a igreja católica é problemática, os protestantes são problemáticos, por causa dos pastores, dos padres, dos dirigentes espíritas. Não é por aí. A gente precisa entender que cada um tem as suas limitações. E, sobretudo, aquele filme nos ensina a todos nós, aqueles que estudaram o livro como nós estudamos aqui na EDAC, na série André Luiz, mas o filme nos rememora, sobretudo, a nossa capacidade
de perdoar. A nossa capacidade de entender as limitações dos nossos semelhantes. Né? E como diz lá o Aniceto, né? O mensageiro maior lá da história, procurar sempre a recomendação, se você lembra que ele deu, né, todos nós, amar. Amar, amar e amar. Amemos, porque é por aí o caminho que vai nos conduzir, sem dúvida alguma, de esmeragem. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir Jesus que nos ampare. Em especial ao nosso amigo Adelino, com muito boa vontade atendeu o nosso convite, vindo de Resende lá, se o mentor espiritual possa intuí-lo, para a lição que ele vai nos trazer na manhã de hoje. Que Deus, na sua infinita bondade, o abençoe, todos os seus familiares, meus queridos amigos lá da Cruzada, e que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós aqui no auditório, aqueles que estão nos assistindo ao vivo, pelo Facebook agora, com seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, então, com essa prece, nós damos por abertos os nossos trabalhos na manhã de hoje. Como eu já disse, a Adelina lá da Cruzada, os militares de Resende, e vai nos presentear com o tema hoje: Eu não vim destruir a lei. Uma palavra, nosso amigo. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Agradecer ao nosso Pai de misericórdia pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã com saúde, que é uma coisa muito importante, nós precisamos na nossa existência para que esse aparelho, essa ferramenta que nos é dada, né, para que nós, espíritos que somos, cumpramos os desígnios de Deus. A Jesus, nosso mestre, guia e modelo, que sempre nos atende, e nosso trabalho hoje é em cima da Boa Nova de Jesus, aos irmãos espirituais, meu anjo protetor, meu anjo guardião, espíritos familiares que com certeza nos auxiliam nesse trabalho inicial de preparar, de ver um tema e tudo mais, e está aqui conosco. Isso aí não podemos ter dúvida. Apesar de eu ser um médio de pedra, não vejo nada, né? Sentir a gente sente, né? Sente um arrepio, mas eu sou de pedra, nunca tive. Já participei, já tive em outras religiões espiritualistas e aquelas pessoas às vezes incorporadas, né? Chegavam perto de mim e falavam assim: meu filho, você não está gostando daqui, né? Eu disse: mas quem te disse? Mas realmente, onde eu às vezes iria, não é ainda meu lugar aqui, não. Mas eu não via nada. Não via nada. Realmente, mas não tem problema isso. Isso é melhor. E não precisa você ver nada para que você acredite em Deus e faça a sua parte. Nós vamos até falar sobre esse assunto. Às vezes as pessoas querem ver, querem maravilhas, mas isso não resolve nada. Se resolvesse, Jesus não teria o fim, entre aspas, né? Não teria desencarnado como desencarnou aqui na Terra. E agradecer aqui a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Está falando aqui, a gente vai na casa, tem que saber, não pode ficar enrolado não, né? Pelos 73 anos, não é isso? Pelo aniversário, é uma casa bem antiga, isso é muito bom. E a gente sabe que a casa, antes de ser construída materialmente, né, fisicamente, ela já está planejada no mundo espiritual. Então imagina, 73 anos ela tem aqui as fundações. Mas anterior a isso, a espiritualidade, espíritos podem estar aqui, passaram por aqui, estavam lá no mundo espiritual planejando. Sempre há um planejamento para depois acontecer. E ela aconteceu há 73, então parabéns à casa, a todos os integrantes, e agradecer também pela possibilidade de vir aqui à frente. Contar uma história: eu morei durante algum tempo lá em Brasília.
Alguém morou em Brasília? Não? É uma cidade boa. E gostei, tem gente que... Brasília tem gente que ama, né? Ou odeia Brasília por causa do clima, essas coisas. Não uma parte, outras partes. Mas eu gostei muito de lá. Gostei. Eu tinha uma rinite que depois com o Covid desapareceu, mas lá minha rinite desapareceu. E lá, depois de um certo tempo, nós decidimos, a família, fazer uma viagem, sair da Brasília e voltar no final do ano para visitar minha esposa de Resende. Aí vamos fazer a viagem. E naquela época, não na época de vocês, eu acho que todo mundo aqui já é mais moderno, usa GPS, né? Mas na minha época era guia 4 rodas, aquele mapinha. Eu acho que ninguém usou isso. Só eu. O João está aceitando, só eu. Né? Não era isso. E aí, imagina, tinha obra que depois de um certo ponto, Uberlândia, Uberaba, eu me perdi. Só sei que a viagem daria umas 12 horas, 13, dependendo da velocidade aí. Eu levei praticamente 24 horas. 24. Já errei na saída de Brasília. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que a navegação, navegar, o homem se deslocar, ela sempre foi feita pelo homem. Né? Os Homo sapiens aí, vamos colocar aí 60 mil anos, mas é o estudo mais aceito, eles se deslocaram lá do que é hoje o continente africano e espalharam pelo mundo, navegando. E o homem navegava pelas estrelas, pela lua, pelo sol, pela natureza também, floresta, rios. A navegação sempre existiu. Então a navegação, o homem precisa para fazer a caminhada dele. Quando ele quer ir a algum ponto, ele precisa navegar, ele precisa caminhar. E normalmente, e com certeza, isso aí tem estudos lá desse pessoal de 60 mil anos atrás, e parece estudo que existe gente mais antiga ainda, Homo sapiens, né? Navegar, fazer o seu planejamento. Ninguém sai perdido e vai. Até os animais fazem isso, só que é pelo instinto. Então a navegação, ela merece um planejamento, mas ela sempre existiu, ela é necessária. Hoje nós temos aí o GPS, né, que colocou ali, a gente cheguei aqui facinho. Em outras épocas ia ficar rodando, porque aqui faz esse contorno, ia ficar perdido. Pergunta, aí logo ali a pessoa dá... Isso aí são as ocorrências. Então a navegação sempre existiu e não foi modificada. Não foi modificada, porque o GPS funciona ainda com o quê? No espaço. Ele está usando também o que tem na natureza. Então, da mesma forma, as leis de Deus não vão se modificar. Para que nós possamos fazer essa navegação com segurança. É possível que nessa navegação a gente caminhos, porque nós somos danados, né? Nós estamos aqui no chamado livre-arbítrio, que cismamos de, né? Somos espertos e vamos para o caminho errado. Às vezes o primeiro espinho a gente retorna, mas às vezes a lama está aqui no pescoço e às vezes não dá para sair, a gente desencarna e volta, só que volta no mesmo ponto. São aquelas coisas que a gente tem que passar, as expiações que a gente tem que passar. E aí tem que volta, vai ter que sair daquilo, então, mas isso aí é problema nosso. Então a navegação sempre existiu. Então a lei de Deus, que é imutável, é eterna, sempre existiu. Então quando eu falo o tema não vim destruir a lei, que está em Mateus, no capítulo 5, ele é bem claro sobre esse assunto. Jesus falou, não vim destruir a lei, e não viria, até porque ele foi enviado pelo Pai, por Deus. É lógico que ele também queria dizer a lei que já existia. Mas que lei que já existia? A lei que Moisés recebeu. Continuava sendo a lei de Deus. A lei mosaica era outra história que também vamos conversar. Então hoje nós vamos conversar em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, a obra fundamental, básica, né? Mas fundamental fica melhor a palavra,
para que o espírita e a todas as outras 4, totalizando 5, deve utilizar. Para que a gente possa fazer uma caminhada segura, uma navegação segura, porque nada mudou. Nada mudou. Aqueles mandamentos que foram recebidos, nada mudou. Jesus até resumiu, né? Porque se a gente tinha dificuldade, a gente tem dificuldade de cumprir esse 2 mandamentos, na verdade é um só, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Nós temos já dificuldade. Jesus quebrou o galho. Falou assim: esses alunos estão repetindo muito para 10. Vamos dar uma melhorada nisso aqui, entre aspas, não na lei de Deus, uma melhorada para que possamos entender. Gente, é só amar o próximo como a ti mesmo. Só se você for querer se matar, que aí você está contrariando a lei, mas normalmente não. Se querer se auto-roubar, se auto-trair, e por aí vai. Se auto-adulterar, e por aí vai. Então, quando Jesus coloca, não vim destruir a lei, ele é claro e não há dúvida sobre isso aí. Não podemos ter essa dúvida. Não podemos ter essa dúvida, porque Jesus não teve essa dúvida. Eu aproveitei, na verdade, isso foi incluído já na primeira vez que eu apresentei essa palestra lá na Cruzada, e a gente conversando, até conversei com o Robinson, sobre o problema da pureza doutrinária, da gente estudar obras espíritas. Hoje nós estamos no momento, e aí nós estamos falando de leis, né, que seja entre aspas, né? Porque, na verdade, a doutrina espírita é o quê? É o Evangelho redivivo. É a Boa Nova. E a Boa Nova é o quê? É aquilo que Jesus trouxe, mas tinha a chancela de quem? De Deus. Então, a doutrina espírita está enquadrada nisso, porque também acham, ou equivocadamente, não entende que doutrina espírita é Evangelho. Às vezes a gente vai falar, eu sou espírita, mas vocês acreditam em Deus? Qual é a Bíblia de vocês? A mesma é a sua, só se você tem outra Bíblia aí. Só que nós nos preocupamos na parte moral. Por isso que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é a Bíblia do espírita. É a parte moral que está lá na Bíblia, né? Que é vista à luz do Espiritismo. Que nada mais é a luz daquilo que nós temos que realmente entender para que façamos uma caminhada, uma navegação, uma navegação segura, para que não, cada vez mais, aí que está, conforme for aumentando meu conhecimento, já ouviram falar da lei do progresso, conhecimento e moralidade, cada vez que meu conhecimento foi aumentando, melhor ficou a minha navegação, é ou não é? O carro fala, né? Tem umas GPS aí que tem voz, a mocinha lá do GPS fica falando, tá errado, fica quieto, eu já sei, eu quero chegar esse caminho. Para chegar aqui, queriam me mandar por Barra Mansa. Eu falei, não, eu vou subir, eu vou entrar por Volta Redonda. Aí quando chega em Volta Redonda, queriam mandar também por outro caminho. Não, eu vou lá, eu vi que aquele posto lá é mais fácil. Então eu estou usando meu livre-arbítrio. Eu estou usando meu livre-arbítrio. E às vezes a gente não usa. Baseado em quê? Baseado nas noções importantes que a gente recebe da Boa Nova e de Deus. E hoje o pessoal, né? Hoje não, gente. Na verdade, em 2002, eu estava em Resende, retornei, né? Para trabalhar em Resende. E aí que eu fui para Cruzadas Militares Espíritas. E em 2002 existia uma onda já inicial de renovar o espiritismo, interpretar, outras coisas mais. Então não é de hoje, não, que a gente acha que as coisas são velhas, tudo nova, tudo velho. Né? Hoje, por exemplo, a moda agora parece que o pessoal vai usar calça pantalona, né? A boca de sino, isso já foi moda, gente, não é isso? Eu usava lá a calça de sino, não sei se o cara usava, cabelo black power, camisinha apertadinha e o sapato cavalo de aço. Então moda também, isso aí repete. Mas hoje, mas não que a gente não tenha que dar importância, elas tentam retornar.
Os falsos profetas tentam, esses falsos profetas são esses, eles tentam retornar, tentam subverter a lei, que o próprio Jesus disse que não, ele não veio fazer isso. Mas nós, nesses nossos irmãos, que na verdade são nossos irmãos, que depois nós vamos ler aí, né? Vamos escolher alguém aqui para fazer a leitura. Aqui tem bastante gente, eu acho que está bem, deve ter bastante voluntário aqui para fazer essa leitura. E fica-se pensando o espiritismo, o pessoal quer muito fenômeno, né? Se adiantasse fenômeno, os profetas, Jesus não teria fracassado, não Jesus, mas nós fracassamos em entender que Jesus está. Por isso que Jesus teve milagre, né? Teve isso tudo, mas Jesus falou, não, eu vou dar exemplo, eu houve um mau exemplo, senão não ficaria. Quantos profetas nós lembramos aí? Os milagres, deve passar. Mas vocês lembram de Jesus? Jesus foi um profeta. Para a religião muçulmana, Jesus é um profeta, um grande profeta, inclusive. O judeu também é um grande profeta. Não é o Messias. Aí é outra conversa, né? É outra história. Mas estejamos atentos para isso. Por que temos que estar atentos? Porque tudo que fizermos tem que estar pautado naquilo que Jesus trouxe. Que, por conseguinte, são as orientações do Pai. E quem é o Pai de Jesus? Deus. E quem é o nosso Pai? Deus. Ele quer para os seus filhos o mesmo que Ele quer para qualquer filho, seja Jesus, seja nós, ou seja o pior dos piores que alguém pensar aqui, não vou falar nome, que não é ruim, né? Mas a gente sabe de pessoas no mundo que fazem maldade, é filho de Deus também. Muitas pessoas, não, é filho de Deus. Que ignora o amor, que ignora as leis. Esse que faz essas maldades, está totalmente voltado para o mal, ele simplesmente ignora. Jesus já dizia, né? O homem não é mau por si só. Ele é frágil. Bobo até, para dizer. E acaba se perdendo por causa de besteira, acaba fazendo maldade por besteira. Porque se ele não fosse, ele parasse para pensar, às vezes, determinadas atrocidades que eles fazem, ou nós fazemos, não atrocidades, mas coisas erradas, que todos nós estamos aqui, né? Porque somos santos, não somos anjos. Ou tem algum anjo aqui? Se tiver, por favor, levanta o braço, que eu vou até sair, né? Aí peço que tem algum... Não somos espírito superior aqui. Todos nós estamos aqui na Terra por algum motivo. Que bom se cada um aqui na sua consciência... Não, mas eu estou tentando fazer minha parte. Show de bola, é isso aí. E já não era a hora, porque nós já estamos repetindo essa lição. Então precisamos repetir essa lição, precisamos cumprir essa lei. Vamos ver o que fala aqui, Emmanuel, no livro Fonte Viva, sobre isso. Especialmente sobre esse servir. Agora mesmo também... Na mensagem também, hoje lida, também falava sobre isso aí. Eu vou escolher alguém que possa ler para mim. Tá? Ele começa com essa citação de Paulo, servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Você está em Efésios, né? 6:7. Paulo passou em Éfeso já na segunda viagem, se eu não me engano. Era uma cidade próspera, né? Era uma metrópole, cidade rica, vários templos, a vários deuses. E ele, quando fundou essa comunidade lá em Éfeso, ele tinha uma preocupação, tanto que aquela passagem que tem dele, que manda, desperta tu que dormes, e manda levantar dentre os mortos, ele já sabia que o povo lá, esse é uma outra palestra, é outro assunto, mas a gente não pode viver no mundo como morto. E Paulo caracterizou isso aí. Tem gente que encarna aqui e desencarna e nem sabe que passou por aqui. Quer dizer, nem sabe se está vivo, se está morto. Por quê? Porque não se atentou.
Então, Paulo, esse grande divulgador do cristianismo, ele bota aqui, ó, para servir de boa vontade ao Senhor, tá? Não aos homens. Mas aí tem que entender, então quer dizer que eu não preciso fazer nada. O pessoal aqui, não vou, o Robinson falar uma coisa, não, Robinson, eu vou fazer do meu jeito, não é isso. Porque quando ele fala para que sirvamos ao Senhor, e nesse caso ele está falando do Cristo, quando a gente lê a mensagem, ele está falando do Cristo, que automaticamente, Filho de Deus traz a mensagem da Boa Nova, mas ele está falando do Cristo, é porque se sabia que aquilo que o Cristo trazia só podia ser coisa boa, para o nosso bem. Então, vamos ler a primeira parte, eu vou escolher aqui, tem alguém de nome Marta aqui? Marta, que beleza. Ela trouxe até um livro igual ao meu. Você pode ler o primeiro parágrafo aí, por favor? Posso sim. Pois não. Se legisla, mas não aplica a lei segundo os desígnios do Senhor. Então, é isso aí. Olha só, legislar a lei, mas não aplica, lógico que tem mais coisas aí, é um pedaço só. Mas o que não considera, né? Não, o que? Por favor, fala essa parte que eu marquei. Que caminhas entre perigosos abismos. Isso. Então, se você legisla, né? Faz o cumprimento da lei e não está pensando no Senhor, e quando ele fala assim, é boa nova, quando fala de boa nova é Deus, ele está caminhando para o abismo. O legislador, e aí o legislador nosso, que são os nossos, é a política, o legislador dentro de uma empresa, dentro da casa espírita, né? A gente não monta o estatuto e tudo mais, o regimento interno, mas quando fizermos isso, temos que fazer com o Senhor no coração. A lei tem que estar lá. Por isso que a lei ela nunca é negada. Porque qual é a lei de Deus? É amar. Pode prosseguir, não. Por favor, próximo. Se administra, mas não observa os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros. Tá bom. Então, mais um pedacinho, ó. O administrador. Administrador também, somos administradores. O administrador do lar, qualquer um que seja, se não coloca o Senhor, a boa nova, o amor dentro da família, e a família aí, nesse caso aí, a gente puxa para frente, é uma parte, um núcleo importantíssimo, e família são aquele grupo de pessoas, aqueles espíritos que se associaram, planejaram de alguma forma estarem juntos debaixo daquele mesmo teto para consolidar o amor entre eles. Próximo. Se julgas os semelhantes e não te inspira ao Senhor, vives na probabilidade de sair. Isso. Então, olha só, você tem que viver com seus semelhantes no trabalho, no bairro, com o Senhor. O vizinho coloca a música alta, né? Não tem não, né? Lá em Resende, aqui não tem, né? Ele bota aí, o vizinho coloca a música alta e tal. Ele quer ouvir a música alta, ele quer ouvir o pagode dele, o funk. Pode até conversar. Não estou falando que a gente tem que ser... Porque quando Jesus falou que você devia dar outra face, não era para você dar outra face para bater, não. Então, tá tocando funk, mas funk tá tranquilo. Bota um proibidão que fica melhor. Não é isso, dar outra face. É você, mas meu vizinho, hoje não estou legal, dá para você, converse. E se ele também for, tente conversar, porque você tem que colocar o Senhor nesses comportamentos. Então, isso que a mensagem é colocar essa atitude nos comportamentos. Próximo. Se trabalhas na cor ou no marco, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para o consumo da mente popular, perdendo em vão a glória de te enriquecer
os sentimentos. Veja só, o trabalho. O trabalho é justiça de Deus, lei do trabalho. Todos nós trabalhamos. Todos nós. Porque o pai trabalha, o nosso corpo trabalha, não para um minuto, porque se parar, né? A gente destrambelha e acabou, a gente desencarna. Tudo está trabalhando, agora mesmo, tudo está, esse ventilador ligado, isso aqui, tudo está trabalhando. Não só as pessoas, mas como o mundo científico, vamos dizer assim, tem moléculas funcionando, tem átomos funcionando, essa energia para chegar aqui, alguém, ela caminhou um fio, está tudo funcionando. Essa parede para estar em pé aqui, isso não está parado, isso não é sólido. Tem movimento, a gente que não vê. No mundo tudo está em movimento, tudo está em ação, tudo funcionando. Aí vem, eu tenho que funcionar para o bem. O vermezinho que está na terra, ele trabalha para o bem. Tem amor nisso aí. Robinson falou sobre, viu a segunda vez, né, Robinson? Eu só vi uma vez. E minha esposa, antes de ver o filme, ela leu o livro, eu falei, foi mais disciplinada do que eu. Que ela gosta de ver e falar, isso não estava lá no livro, isso aqui, ela falou, não, foi uma adaptação, só para incluir, porque não dá para colocar, fazer um filme igual um livro, não há condições. Não tem. Mas se a adaptação for bem feita, cumprindo o objetivo, então o filme é muito bom por causa disso. Mas a parte mais importante do filme, que eu não achei no livro, que eu pesquisei, depois eu peguei lá em PDF, bota em pesquisa, pesquisei. E tem um momento que Aniceto, né, que o filme é Nosso Lar 2, mas é do livro Mensageiro, né, os Mensageiros. Mas tem um momento lá que eu não vou lembrar também, mas isso ficou gravado na minha... Aniceto fala assim, tudo que vocês fizerem, ou tudo que é feito, alguma coisa, mas o importante é que ele diz assim, se tem amor, tá bom. E ele falou, inclusive, o bicho deve ter captado isso aí, que ele repetiu aqui. Eu nem conversei com ele. E aí, mas isso é simples. Você não está falando novo. Não. Amor. Eu estou fazendo isso aqui com amor? Eu estou vindo aqui por orgulho, só para dizer que estudei, estou transmitindo algumas coisinhas que eu guardei na cabeça. Eu estou fazendo com amor? Eu estou cuidando dos meus filhos com amor, eu estou cuidando do meu empregado com amor, eu estou administrando com amor. Então faça. Porque tinha um outro pensamento que um palestrante, que também não lembro mais, falou o seguinte: você vai fazer qualquer coisa, qualquer atitude sua, pensa assim, pô, Jesus está do meu lado, eu faria desse jeito se Jesus estivesse do meu lado? Mas aí eu fiquei já sem vergonha, que eu não estou ligando legal, não estou ligando mais aqui, não me Jesus mesmo, mas a gente tem que lembrar, na verdade. Jesus deve estar assim, olha que Jesus vai estar do mais, a gente pensa só desse jeito. Quem vai estar do meu lado olhe lá o Espírito Guardião. Se eu começar, ele dá, vai meu filho, você não deixa eu me aproximar do teu jeito. Mas, aí eu falei assim, colocar amor. Eu tive uma situação dessa em casa, umas coisas familiares, não nossa, graças a Deus, vivemos muito bem no meu lar, mas a gente, probleminha, de pontos de vista, família e tal, me aborreci. Eu falei, não, vai ser desse jeito. Vai ser do meu jeito. É comigo, isso aí, meu caso vai ser desse jeito. Não, agora é só comigo. Acabou o assunto. E no outro dia de manhã eu fui fazer uma caminhada. Tem que caminhar, né? Quando chega uma idade. Aí eu falei, porque a gente vai passando o tempo, né? Que a gente acorda, tudo doendo. A idade do condor, né? Engraçado, a gente não tem jeito. Mas é isso mesmo. Aí eu fui fazer a caminhada. Aí eu pensei, gente, e lá que o Aniceto falou, eu não fiz com amor nenhum. Eu não usei qualquer amor nisso. É isso, e se quiser falar comigo, vai ser desse jeito. Voltei da caminhada, tomei um banho, fiz uns documentos que queria ajudar, que era da pessoa, não era meu, imprimi, tá aí. A impressão, achei que era meia dúzia de folha, deu 25 folhas. Faça com amor. Gasta a impressora, faça com amor. Porque eu nem sabia que era isso tudo. Quando eu comecei a imprimir, eu disse, a minha mulher, nossa, se eu soubesse isso, eu não ia pedir isso para você. Mas deixa, isso já foi para me testar. Já que tu disse que era um amor, a impressora não parava. Eu disse, 25 folhas. Então, tem que se fazer com amor. E tem que ser uma lembrança. Porque não vim destruir a lei é isso.
Não é, e o amor não é piegas, o amor é energia, o amor vem de Deus. Toda vez que eu me esforço, não precisa ser Chico Xavier, Madre Teresa, não. Robinson, Robinson está ali. Não é isso, não precisa ser, mas pelo menos se esforce, gente. Cada um tem seu jeito aqui. Lógico que tem, nós somos individualidades. Eu vejo muito os seres humanos como mundos. Se a gente olhar para o universo, é cheio de planeta, cada um de um jeito. A ciência olha para o planeta, não tem, acharam nenhum igual à Terra. E não vão achar. Não vão achar mesmo. Nunca vão achar, porque a própria Terra já tem toda essa estrutura. Nós aqui não somos iguais, então não vai achar. Então não somos iguais. Nós somos filhos de Deus. E às vezes esse orgulho, essa vaidade nossa é porque é essa individualidade, sabia? Como nós não somos ainda imperfeitos, nós não conseguimos administrar ainda esse orgulho. Nós temos essência, nós sabemos que somos filhos de Deus, somos essa individualidade. E aí a gente não sabe controlar esse sentimento, que ele se transforma em orgulho, se transforma em vaidade, e aí fazemos o que fazemos por aí. Guerra, querendo coisas demais, mas estamos no caminho. Faz parte da nossa aperfeiçoamento. Ninguém saia daqui, então não. Saia a cabeça erguida e faça tudo com amor. Se não for, lê o finalzinho já. Só o final? Só o final, por favor. Em todos os lugares do Vale Humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não as criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Obrigado, Marco. Depois eu vou escolher outra pessoa. Mentira, gente, não vou escolher ninguém, não. Eu já tinha acertado ela desde ontem, a gente não faz isso, né? Senão ninguém volta. Mas tinha um palestrante que eu falei para eles, ele chegava e saía escolher você ali, camisa tal. Nossa, ninguém queria vir. Imagina, você está ali para ser consolado, e a pessoa fica escolhendo. Então, ninguém vai te ajudar, eu já tinha acertado com ela, tá? Mas aí é bom que a gente não dá sono, né? Mas o que foi lido ali, eu só vou repetir, é que é isso. Não vamos abrir mão de servir ao Senhor. A servir, não a pessoa, mas servir a Deus. E servir a Deus, Deus não é uma pessoa, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Questão número 1 do livro dos Espíritos. Ele não é quem, nem o que. Ele não é uma coisa e nem é alguém. Porque às vezes a gente fala, não, servir a Deus, pessoas, um materialista especialmente, né, quando a gente fala, porque ele pensa Deus como um ser. Você recebe ordem lá do fulano, você gosta do ciclano, do beltrano, Deus também, ele enquadra Deus como um ídolo, como um político que ele goste. Não tem nada a ver. E isso está na nossa cabeça, nosso atavismo, né? Nossa herança reencarnatória faz isso com a gente, que a gente olhe para Deus como Deus não é uma pessoa. Deus é o que está lá na questão 1 do livro dos Espíritos. Não consigo nem dizer, Deus, não tem. É muito complicado. Nós não temos capacidade de definir Deus. Na verdade, Deus tem que ser sentido. Talvez a melhor forma da gente entender Deus, porque o homem quer definir tudo, né? O homem quer limites, define, bota medida. Isso é coisa daqui. De numerar tudo, de medir tudo. E agora, hoje, né, na parte administrativa, processo, mede. Nossa, eu sou da época que não tinha isso. Aí, esse negócio, eu não consigo me enquadrar nisso. Mas, porque a gente quer medir tudo. O tempo é nosso. O tempo não existe no mundo espiritual. Mas é necessário isso aqui. Não estou dizendo que não é, mas a gente tem que entender que quando a gente fala de espiritualidade, de mundo espiritual, o entendimento é diferente. E está na hora, é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós estudamos a doutrina espírita,
É por isso que Jesus trouxe inicialmente, e lá depois nós vamos falar sobre isso, a doutrina espírita veio, para que possamos, com a ciência, entender melhor a vida espiritual e com isso caminhar com firmeza. Caminhar com amor no coração. Uma palavra tão dita aí, amor, né? Confundem tudo. A maioria das vezes que a gente vê por aí falar amor, que eu nem vejo, há muito tempo não vejo televisão, sincero, eu parei há muito tempo. Eu vejo assim, um filme que é bom ou um documentário. Eu também gosto de documentário sobre o espaço, documentário sobre a natureza, eu acho legal. Mas mesmo assim o documentário atualmente vem com algumas coisinhas encaixadas aí. Mas é amor, porque essas novelas, esses filmes, né? O amor é totalmente... Não tem nada a ver amor, não tem nada a ver com a parte sexual, o amor não tem nada a ver... não. Mas aí o homem, lógico, ficou mais fácil colocar o amor nesse sentido e, mais uma vez, subverter o amor. O amor, e aí a gente fala de caridade, e o que é caridade? Caridade é o que? É o amor em ação. Quando eu amo, né? É isso que Jesus falou, quando amares, né? Quando perguntam, quando vier, que ele fala, agradecendo que veio no hospital, veio no presídio, veio quando está doente, aí fala, mas quando eu vim te visitar no presídio, tal, aí fala, não, quando você cuida daquele menor, é a mim, e aí no caso de Deus que veio. Isso é amor, isso é amor. O relógio aqui também é... Eu tinha 50 transparência, eu não estou nem na terceira. Tudo bem. Não. Na verdade, é sempre uma conversa aqui, gente. Não tem... A conversa, ela para quando tiver que parar, porque por isso o conteúdo tem que ser... A gente está batendo papo. Eu não estou fazendo palestra, nada disso. Eu estou dividindo aquilo que eu estudei. Nós não estamos conversando, que funciona desse jeito, mas a gente sente a energia no olhar de cada um aqui. Então, a lei, aqui eu botei esse marco ali, né? A lei. Então, a lei, ela existe, sempre existiu. Porque as coisas precisam funcionar e não existe uma divisão de lei, como coloquei aqui, né? Mas essa divisão não existe, que a lei, lógico, quando a gente vai estudar lá, as leis, quando a gente vai na Gênese, ou no Livro dos Espíritos mesmo, de novo, ali, a gente vê falar, para que é uma metodologia para que as pessoas entenderem, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Não há divisão entre o que é material de lei para o que é espiritual. Porque tudo que está aqui vem de uma partícula primitiva, né? A gente já sabe que é o fluido cósmico universal, mas a gente não é o momento de a gente falar sobre esse assunto. Mas tudo está aqui. No universo inteiro, a matéria, ela foi transformada. O perispírito também é tirado daí. Então nós temos Deus e os espíritos. Na verdade, no universo que nós conhecemos, Deus, acima de tudo, Criador, nós, seus filhos, né? E tudo que tem por aí, matéria. É isso. E com isso, veja como isso é maravilhoso, né? Por isso que a ciência é importante. Nós só temos essa noção porque hoje a ciência está dando essa formação independente. Como tem também religiosos que partem com os caminhos equivocados, a gente não pode ter essa intolerância, ciência, religião. A ciência é importante, ela era tão importante, gente, que não faz muito tempo, acho que na Idade Média, existia uma coisa que era geração espontânea. Vocês já ouviram falar? O que falava geração espontânea? Isso está escrito, isso não é historinha não, tem compêndio escrito. Olha como é que isso, para vocês entenderem que a ciência, o conhecimento é importante, para que a gente possa entender Deus e entender o amor. Lá nessa época, falava-se que um punhado de milho colocado numa camisa suada de um homem, né, deixava ali uma noite ou na mesma noite, ela se transformava em rato.
É isso? Todo mundo hoje sabe que não. O rato devia ir lá comer o milho, mas olha como a gente não tinha conhecimento. Geração espontânea. Então nós achávamos que assim o rato surgia. Aí vai, nossa, mas então a ciência vai nos fazendo cada vez mais compreender, não para sermos mais materialistas, para sermos mais amorosos. Usar energia para isso que nós estamos fazendo aqui, usar a radioatividade para curar as pessoas, usar o avião para transportar as pessoas. Eu sou militar. Mas não quer dizer que eu apoio guerra, não. O militar que é militar e acha bom a guerra, está no lugar errado. Agora, infelizmente, ainda temos que defender. Nós somos ainda assim. Temos que melhorar isso. O que eu falo com o pessoal lá, às vezes a gente vai fazer um estudo com os cadetes que são espíritas, eu falo assim, meu amigo, se num conflito, você que é espírita ou tem alguma religião, quem se render para você, larguei a arma, vou me render, se ajoelhar para você, rendeu, e você não apontar a arma e não dar um tiro na cabeça dele, você já fez sua parte. A partir desse momento você não tem que fazer isso. E isso é tentar. Não, ele estava atirando em mim, eu atirei nele, estava me defendendo, e a partir desse momento ele se rendeu. Aí sim que entra você estar com o Senhor. Aí sim você continua não destruindo a lei. Como Jesus falou. Não vim destruir a lei. Até que o céu e a terra passem. Até o último iota. O último traço. Então, a lei, tudo, lei é de Deus. Nada, não foi Jesus, a lei é de Deus. E por ser de Deus, é lei de amor. E se é lei de amor, é para o nosso bem. É para o nosso crescimento. É para que possamos sair daqui hoje pensando assim, vou fazer, tudo que eu fizer eu faço com amor. Vou pegar meu carro agora, vou voltar lá para Resende, e na Dutra alguém vai me ultrapassar pela direita, porque quer correr. Eu não vou arrumar um jeito de jogar ele, de andar mais, e quando ele tentar passar, ficar atrás de um caminhão, né? Deixa ele passar. Aí cai. O lado certo, ele se querendo que ultrapassar. Nem desejar o mal, tomara que tá passando. Vai encontrar um caminhão pela frente na hora que. Olha só. Isso é amor? A pessoa nem pensa o que está. Ela nem pensa o que está pensando. Porque o pensamento é energia. Aí ele passa mais à frente, o carro está lá enfiado no caminhão. E aí, como é que fica a tua consciência? Você queria realmente que aquela pessoa lá... Aí quando tu vê o carro, é uma família. Aí quando você vê o carro, é alguém que você conhece. E aí? Então não dá, não pode. Não pode. Não deve. Então a lei de Deus. Por que demora? Para aparecer essa leitura. Eu já falei. Um copo de leite. Conta uma história que um pedinte lá em Resende. Não é igual perdão não, né? Esse pedinte tinha nas casas, como tem lá, e eu particularmente já recebi alguns pedintes, isso aí é uma história, né? Não é verídica. E ele pedia alimento na casa, pedia possibilidade de ajudar. Aí ele bateu numa casa que uma menina atendeu. E ele pediu comida, pediu arroz, alguma coisa assim, dinheiro. E a menina falou, não tenho nada para te dar assim, uma comida pronta ou dinheiro. Mas eu posso te dar um copo de leite. Aí eu aceito. Ela foi lá dentro, pegou um copo de leite, um copão, imagina, geladinho. Eu gosto de leite. Toma um copão de leite ali,
Beleza. Nem esse leite nosso, né? Até desacostumei de tomar o leite verdadeiro. Um dia eu fui comprar o leite de saquinho, foi difícil beber, porque esse leite de caixinha, mas tudo bem, é o que tem para hoje. Mas aí ele entregou, ele pegou aquele copo e pegou o copo cheio de leite, bebeu assim, devia ser geladinho, acabou de... Nossa, que beleza. Imagine você na rua, com fome, com calor. Porque às vezes a gente não tem ideia da pessoa que está na rua, sem tomar um banho. Porque a miséria tem cheiro, vocês já viram? Também trabalhava na rodoviária em Manaus, a gente fazia evangelização toda quinta-feira à noite lá em Manaus. A rodoviária de Manaus não é uma rodoviária, porque Manaus vai para pouco lugar, por terra, né? Então a rodoviária é um local largado mesmo, um submundo. Mas quinta-feira à noite a gente fazia evangelização, separava crianças, adultos e dava uma sopa. E o pessoal que ia lá, os adultos, era o pessoal de rua, normalmente, porque eles sabiam que tinha sopa. Separava homem e mulher, senão não dava certo. Eles pegavam. Tinha uma pessoa que ficava com as mulheres, com os homens. Às vezes uns estavam doidão, né? O pessoal estava bêbado. Se comportasse, ficava legal lá, podia. E tinha um menino que acabou morrendo. Ele era uma pessoa com um problema mental, né? Uma deficiência, uma dificuldade. Mas é legal, quando ele me via, e eu sou militar, né? Aí ele falava assim, coronel, seu bem. Aí ele me abraçava. Aí eu senti o cheiro, ele era com amor, mas com cheiro, entendeu? Nossa Senhora, aí ele me abraçava, e para ele era importante dizer que, aí me ajudava, vou ajudar a carregar, que a gente tinha que carregar tudo, mesa, cadeira, tudo, depois de mesa, cadeira, e guardava tudo lá. Mas voltando, né? Conta a história, voltando à história do copo, ele tomou aquilo, agradeceu e foi embora. Passado tempo, anos, a menina cresceu e ela sofreu um acidente. Não tinha onde levar, provavelmente não era no Brasil. E ela foi para um hospital, foi atendida no hospital, mas tinha que pagar. Nos Estados Unidos é assim normalmente. Na saúde, normalmente toda paga. Raramente tem público. Eles têm seguridade, a pessoa tem que pagar a seguridade lá. E ela foi atendida, maravilhosa. Aí apresentaram a conta para ela, também maldade, né? A pessoa lá doente. Mas apresentaram a conta, ela falou, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu já era uma moça, tá? Tinha crescido. Não tenho dinheiro para pagar isso. Aí tá, passou um tempo. A enfermeira ou a pessoa que foi lá recolheu de novo a nota. Demorou um pouco, entregou de novo a nota. Ó, tá tudo acertado. Mas como está acertado? Eu não tenho dinheiro para pagar, eu já falei. Como é que eu vou salvar essa dívida? Tudo bem, vocês me cuidaram. Aí ela abre o papelzinho, está escrito lá. Já está pago por um copo de leite. Então, nessa historinha, né? Não sei se é verdadeiro ou que seja, pode até ser, né? Isso pode acontecer. É o amor, tudo que fizermos temos que colocar o amor. Então, o amor é importantíssimo. Já chegando ao final, não consegui passar. Na verdade, foi até esse slide também. Aqui, acho que eu falo demais. Para a gente acabar esses minutinhos aqui conversando, antes da chegada de Jesus, chegada que eu digo, aqui, para fazer esse trabalho dele porque a gente já estava melhorzinho, né? Mas mesmo assim Jesus não conseguiu tudo. Depois eu vou falar sobre isso. Mas sempre tivemos revelações. As revelações continuam. Revelações que ou na área da ciência, ou na área religiosa. Tem sempre revelações que são mandadas espíritos aqui para encarnar, para dar um empurrãozinho na gente, naquilo que a gente está mais necessitado. E tivemos algumas revelações ligadas à parte espiritual. E a primeira coisa para a parte espiritual, a gente precisava entender essa noção de Deus. Porque nós, e aí somos nós, primeiro a gente acreditava, seja na parte da natureza, né? Tudo que a gente via que era diferente, Deus trovão, aquelas coisas, o tigre, a montanha, tudo a gente inventa, o vulcão, tudo que a gente acha que é Deus. Mas é normal, porque nós temos a lei de adoração dentro da gente. Isso está ali, ó.
E isso é importante para esse entendimento. Então nós temos 3 revelações importantíssimas para nós humanos. A primeira foi de Moisés. Porque Moisés, ele lá antes até Abraão, né, Deus único, está perdido no tempo Abraão, né, diz até que é uma lenda, né, uma mitologia, que Abraão está muito distante, muito. Mas historicamente isso vem sendo trazido pelo povo hebreu. Era o Deus único, precisava trazer essa ideia, porque tinha que começar. Quando nós chegamos aqui, vamos evoluindo, mas precisamos. Então, aproveitar, porque como evoluímos diferentemente, essa raça aproveitou uma raça de humanos, né, que estava melhorzinho de entendimento, e foi lançado a ideia do Deus único, que nós temos até hoje. Então, Moisés, ele traz a ideia do Deus único, que era necessário essa. E a gente sabe tudo. Quando a gente vai ver os atributos, né, de Deus, a gente vai entender que Deus tem que ser único. Se não for único, confusão. Tanto é que tem lá a mitologia a grega, a romana, a confusão da galera, o tal de Deus brigar com o outro. Aí daqui a pouco tem Deus vindo na terra casando com o humano. Aí tem semideus. Imagina a confusão esse negócio de Deus. Os romanos tinham mais de 1000 deuses. Imagina fazer promessa para 1000 deuses. Haja promessa. Até as pessoas que morriam eram deuses para eles. Eles tinham os deuses familiares que eles botavam as estatuazinhas lá dentro. E precisávamos avançar sobre isso. Então Moisés, vindo lá de trás, vem trazendo essa informação, vem trazendo o povo que já estava preparado, que quase deu uma perdida quando estava no Egito, mas ele teve 40 anos, né, para dar uma ajeitada. Mas Moisés tinha que comandar esse povo. Então Moisés já tinha lá, recebeu os 10 mandamentos, lei de Deus mesmo. O problema é que ele tinha que organizar aquele povo. Por isso que tem lá o Velho Testamento, que foi, ali são várias leis, aquelas leis não foi só Moisés, é grande, mas precisava disciplinar as pessoas. E Moisés se utilizou da divindade para poder dar ordem. Então Moisés traz essa situação. Então ele traz a lei de Deus, mas a lei mosaica ela é disciplinar. Aí vem Jesus. Eu já falei várias vezes, por isso que é bom a gente, muitas vezes, Jesus é o Espírito, o governador do nosso planeta. Jesus, segundo a informação, é de uma galáxia que nem existe mais. É um Espírito avançadíssimo, tanto que governou, quer dizer, tanto que é o governador do planeta. E o que é mais importante de Jesus? É a moralidade, a autoridade moral de Jesus. E o que ele trouxe de muito importante nessa situação? Deus. Ele falou assim, ó, Deus não é Deus não castiga, Deus é Pai. Então, isso foi importantíssimo com a vida de Jesus. E por isso mesmo que ele diz que não veio destruir a lei, porque quando ele veio autorizado por Deus, com a missão de Deus. Ele só queria que a gente amasse. E depois veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o amor. A gente veio, porque nós avançamos mais um pouquinho. Porque na época de Jesus, falava-se o aramaico, 10.000 verbetes. Tu imagina Jesus, um espírito avançadíssimo, levar informações com 10.000 verbetes. Sabe quantos verbetes nós temos na língua portuguesa? Mais de 400.000. E mesmo assim a gente tem problema de entender um outro, não tem? Vocês imaginam Jesus só com 10.000 verbetes para falar do mundo espiritual. Por isso, aguardou-se um tempo e veio o Espiritismo, porque nós avançamos na ciência. Então, minha gente, a gente já está no final, quer dizer, já vamos finalizar. E disso tudo que a gente conversou, que a gente agradece muito de estar aqui hoje, nesse trabalho, eu falo que eu fico empolgado porque é legal. Para mim, eu acho legal ir lá falar, dividir isso aí com as pessoas. Aí cada um vai fazer o que desejar com essa informação.
Mas o importante daqui, e uma lição que eu aprendi, que eu falei do filme, tudo que fizer, faça com amor. Tem amor? Não tem amor? Pode ser até que a gente faça, mas dá uma pensada igual eu fiz. Na hora eu pensei, mas tenta se arrepender. Tenta dar uma recuada. Então agradeço mais uma vez a casa pelo convite e esperamos que tenhamos oferecido informações importantes para a vida de todos. Muito obrigado. Bom dia para todos e bom domingo. Agradecemos muito ao Adelino pelo estudo da manhã de hoje, levo o nosso abraço aos amigos lá da Cruzada. Eu costumo dizer que o Espiritismo ele muda as pessoas mesmo, né? Eu conheço esse cara há muitos anos. E a simplicidade dele, o trabalho dele, eu nem lembro que ele é militar. Até porque a gente chega lá, eles nos recebem com muito carinho. Hoje a Cruzada, praticamente 80% são civis, né, que frequentam. Mas os 20% de militares lá sempre me receberam com muito carinho ao longo de todos esses anos. Abraçam calorosamente, eu nem lembro que ele é militar. Mas demonstrando como o Espiritismo, não importa a profissão da pessoa, ele realmente muda-nos, né, para melhor. E ele tem esse trabalho realmente existencial muito grande, é uma pessoa realmente muito dedicada ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. A gente já estava atrás dele aqui há muitos anos, já que eu o conheço há muitos anos, mas surgiu a oportunidade esse ano, né? Eu até rapidamente, né? Tinha um coronel lá, que eu não me lembro o nome dele. O coronel uma vez chegou para mim com a esposa dele, mas aquela formalidade de militar, né? Estendeu a mão para mim assim. O senhor Robinho, sou eu e minha esposa amamos muito você. Mas 1 metro de distância. Eu não lembro o nome dele. E eles não, a gente chega lá, eles abraçam a gente. Então ou seja, aquele coronel incorporou mesmo a vida militar, né? Aquele formalismo. Mas é muito bom a gente conviver com todo mundo assim. Então nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a presença de vocês aqui, daqueles que nos assistiram aí pelas mídias sociais. E quarta-feira que vem, então, a gente encerra esse mês de comemoração da nossa casa. Nós estaremos aqui falando sobre o tema, Casa Espírita é compromisso de todos nós. O Carlão já abordou aqui sobre a Casa Espírita brilhantemente semana passada, e a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, óbvio, né? Mas sempre complementando o trabalho, um complementa o trabalho do outro, e isso com todos nós ganhamos, né, de participar disso. Então a gente agradece a participação de vocês, lembrando que depois tem aquele café fraterno lá fora, como de praxe costume todos os domingos. Acabando a prece, nós precisamos de 6 passistas ali dentro para o trabalho de passe. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem aí no salão, que serão chamados de acordo com a quantidade de passistas então. Então agradecemos a Deus essa oportunidade. Agradecemos a todos que aqui estiveram, aqueles que não puderam comparecer. Que Jesus, na sua infinita bondade, auxilie a todos nós, agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece, nós damos por encerrada a primeira parte, partimos para a segunda, na Câmara de Paz. Da paz a todos, excelente domingo.